Você já ouviu falar na Rio Bravo Investimentos? Muitas pessoas se deparam com esse nome quando começam a pesquisar sobre fundos imobiliários ou grandes gestoras, mas acabam confundindo com Monte Bravo, Rico ou até com o próprio Rio Bravo, o rio que separa os Estados Unidos do México. Hoje vou esclarecer de forma simples o que realmente é a Rio Bravo, como ela funciona e por que conhecer essa empresa pode transformar sua forma de investir. Quando alguém pesquisa sobre investimentos, é comum encontrar uma enxurrada de nomes parecidos: Rio Bravo, Monte Bravo, Bravo, Rico, RBD, RBVO11. A confusão é tão grande que muitas vezes a pessoa nem sabe se está lidando com uma gestora de investimentos, uma corretora ou apenas uma sigla de fundo imobiliário. Esse cenário gera insegurança, afinal, como confiar o seu dinheiro a uma instituição que você nem entende direito o que faz? É exatamente aí que mora o problema. Muitos investidores, ansiosos para começar, pulam etapas, entram em fundos ou corretoras sem conhecer a história, os gestores ou os riscos envolvidos e acabam frustrados com os resultados. Mas não se preocupe, ao longo deste vídeo, vamos organizar essas informações de forma clara e objetiva. Para acabar com essa confusão, vamos dividir o vídeo em 4 blocos bem claros. Primeiro vou contar a história e a importância da Rio Bravo Investimentos. Depois, vamos diferenciar nomes parecidos como Monte Bravo e Bravo. Em seguida, exploraremos os principais fundos e produtos ligados a Rio Bravo. Por fim, trarei curiosidades e lições financeiras para você aplicar no seu dia a dia. Bloco 1. Introdução e contexto. Quando falamos em finanças e investimentos, muitas vezes o investidor iniciante se depara com uma série de nomes de instituições que parecem distantes, quase inacessíveis. Mas entender quem são esses players é fundamental para saber onde você está colocando seu dinheiro. E um desses nomes que merece destaque é a Rio Bravo Investimentos. A Rio Bravo é uma gestora de recursos independente, ou seja, não pertence a um grande banco tradicional e tem como objetivo principal oferecer soluções de investimento personalizadas para seus clientes. Ela foi fundada em 2000 por Gustavo Franco, que já foi presidente do Banco Central do Brasil, junto de outros sócios que enxergaram a oportunidade de criar uma gestora focada em fundos estruturados, especialmente em fundos imobiliários. Desde então, a empresa construiu uma trajetória sólida e ganhou bastante relevância no mercado nacional. A sede da Rio Bravo fica em São Paulo, coração financeiro do Brasil, mas seus produtos e fundos estão disponíveis para investidores de todo o país, através das plataformas de corretoras parceiras. Isso significa que você não precisa ter uma conta diretamente com a Rio Bravo para investir em seus fundos. Basta procurar esses ativos na sua corretora de preferência. Essa estratégia de distribuição amplia o alcance da gestora e faz com que ela seja reconhecida por diferentes perfis de investidores. Hoje, a Rio Bravo é administrada por um time de executivos experientes, com destaque para profissionais que têm longa trajetória no mercado financeiro, apesar de ter mudado sua estrutura societária ao longo do tempo, e inclusive ter tido a participação do Grupo Fosun, um conglomerado chinês de investimentos. A essência da empresa continua sendo a de criar valor através de produtos bem estruturados e voltados para diferentes objetivos financeiros. Mas afinal, por que é importante conhecer empresas como a Rio Bravo? Simples. Quando você investe em fundos, seja de renda fixa, multimercados ou imobiliários, está confiando a gestão do seu patrimônio a essas instituições. É como se você entregasse as chaves da sua casa para alguém cuidar. Você só faria isso se confiasse de verdade na pessoa, não é mesmo? No mundo financeiro, funciona da mesma forma. Conhecer a história de uma gestora como a Rio Bravo permite avaliar não só a sua credibilidade, mas também sua estratégia de atuação. A empresa, por exemplo, se consolidou especialmente no setor de fundos imobiliários, FIIs, área na qual ganhou visibilidade ao administrar ativos como shoppings, galpões logísticos e empreendimentos residenciais. Esse tipo de especialização mostra que ela desenvolveu expertise em um segmento específico, o que pode ser interessante para quem busca diversificação com foco em imóveis. Outro ponto de destaque é a maneira como a Rio Bravo se comunica com seus investidores. Diferente de algumas gestoras mais tradicionais, ela procura manter uma relação próxima, disponibilizando relatórios, análises e atualizações constantes sobre a performance dos fundos. Isso é essencial para que o investidor tenha clareza e confiança, mesmo sabendo que todo investimento envolve riscos. Vale também mencionar que a Rio Bravo atua com diferentes classes de fundos,
fundos, atendendo desde o investidor que busca segurança em renda fixa até aquele que deseja maior exposição em multimercados. Essa diversidade de produtos ajuda a atender diferentes perfis, conservadores, moderados e arrojados. Agora vamos imaginar o seguinte cenário: você é um investidor iniciante que acabou de abrir conta em uma corretora e começa a explorar as opções disponíveis. De repente, encontra fundos chamados Rio Bravo Renda Residencial, RBVO11, e outros com a marca Rio Bravo. Naturalmente você se pergunta: será que vale a pena? Quem são essas pessoas que estão cuidando do meu dinheiro? É justamente nesse momento que conhecer a trajetória e a reputação da gestora faz toda a diferença. A presença da Rio Bravo no mercado há mais de 2 décadas mostra resiliência e capacidade de adaptação. O mercado financeiro é cheio de crises, mudanças regulatórias e oscilações econômicas, mas gestoras sólidas conseguem atravessar esses períodos mantendo consistência nos seus produtos. Isso não significa que todos os fundos sempre vão performar bem, mas mostra que a instituição tem know-how para administrar riscos e ajustar estratégias quando necessário. É interessante perceber que a Rio Bravo também tem como diferencial a formação acadêmica e prática de seus gestores. Muitos deles vêm de grandes instituições financeiras, outros já passaram por cargos relevantes em órgãos do governo, e essa combinação de experiências ajuda a criar uma visão estratégica mais ampla. Para o investidor, isso significa maior confiança de que as decisões de gestão não são feitas de forma aleatória, mas sim com base em estudos, análises e experiência acumulada. Outro aspecto importante é que no Brasil, o mercado de fundos imobiliários cresceu muito nos últimos anos, especialmente após 2010, quando os investidores começaram a buscar alternativas à poupança e aos títulos tradicionais. A Rio Bravo estava bem posicionada para aproveitar essa tendência, já que desde cedo se dedicou a esse segmento. Isso a tornou uma referência quando o assunto é FII, principalmente para investidores que querem renda passiva com imóveis, mas sem a burocracia de comprar e administrar propriedades diretamente. Mas não é só no campo dos FIIs que a Rio Bravo atua. A gestora também oferece fundos de crédito privado, que são opções para quem busca rentabilidade acima da renda fixa tradicional, assumindo um pouco mais de risco. Além disso, ela administra fundos multimercados que mesclam diferentes estratégias, permitindo ao investidor diversificar ainda mais, seja qual for a classe de ativo. O ponto central é que a gestão profissional da Rio Bravo se tornou seu cartão de visitas. A ideia é simples: o investidor entrega seus recursos para especialistas, que vão buscar as melhores oportunidades de acordo com cada fundo. Claro, isso não elimina riscos, mas aumenta as chances de resultados consistentes no longo prazo. Para fechar este bloco, é importante reforçar: conhecer a história, a atuação e os gestores da Rio Bravo é o primeiro passo para investir com consciência. Não se trata apenas de escolher um fundo pelo nome ou pela rentabilidade recente, mas sim de entender a filosofia por trás de quem vai cuidar do seu dinheiro. Esse conhecimento vai te ajudar a decidir se a empresa está alinhada com seus objetivos de investimento, e esse é justamente o primeiro degrau da nossa jornada. Agora que você já sabe quem é a Rio Bravo, sua origem e por que ela tem relevância no mercado, podemos avançar para algo que confunde muita gente: a diferença entre Rio Bravo, Monte Bravo e Bravo. Bloco 2. Diferenciando Rio Bravo, Monte Bravo e Bravo. Agora que já entendemos quem é a Rio Bravo Investimentos, precisamos falar de um ponto essencial: a confusão que muitos investidores fazem quando se deparam com nomes parecidos. Não é raro que alguém leia Bravo e automaticamente pense que está lidando com a mesma empresa, quando na verdade existem diferentes instituições com propostas bem distintas. É justamente aqui que mora uma das maiores fontes de dúvida no mercado financeiro. Vamos começar pelo termo Bravo. Ele pode se referir a empresas diferentes dependendo do contexto. Existe a Rio Bravo Investimentos, que já apresentamos, mas também existe a Monte Bravo Corretora e a chamada Bravo Serviços. Embora os nomes sejam próximos, suas atuações não se confundem. A Rio Bravo Investimentos, como vimos, é uma gestora de recursos. Isso significa que sua especialidade é criar e administrar fundos de investimento, sejam eles imobiliários, de renda fixa, multimercados ou crédito privado. Ela não é uma corretora, não faz a intermediação direta de compra e venda de ativos para o cliente final. Em outras palavras, a Rio Bravo monta os produtos, mas você acessa esses produtos através de uma corretora.
Já a Monte Bravo Corretora é outra história. A Monte Bravo é uma corretora de valores mobiliários que atua como parceira da XP Investimentos. Na prática, ela é um escritório de agentes autônomos credenciado que oferece acesso à plataforma da XP para que investidores possam negociar ações, fundos, títulos e outros ativos. Ou seja, se a Rio Bravo é quem cria os fundos, a Monte Bravo é quem te dá acesso a eles, assim como a dezenas de outros produtos do mercado. Isso explica por que tanta gente se confunde. Enquanto a Rio Bravo é uma gestora, a Monte Bravo é uma corretora ligada à XP, duas funções completamente diferentes dentro do ecossistema financeiro, mas que acabam se cruzando na vida do investidor, já que os fundos da Rio Bravo podem ser comprados através da Monte Bravo. E quanto à confiabilidade da Monte Bravo? Essa é uma dúvida comum, afinal, posso confiar nessa corretora? A resposta é que sim, a Monte Bravo é considerada uma instituição séria e consolidada no mercado. Como atua dentro do guarda-chuva da XP Investimentos, ela segue as mesmas regras de compliance e de fiscalização exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. O investidor, portanto, está protegido pelas normas brasileiras, o que traz segurança para operar através dela. Agora, quem é o dono da Monte Bravo? A corretora foi fundada por Guilherme Benchimol, o mesmo fundador da XP Investimentos, e hoje faz parte da rede de escritórios credenciados da XP. É importante frisar que, apesar da autonomia administrativa, esses escritórios seguem padrões rígidos de operação. A Monte Bravo, em particular, se destacou por ter crescido rapidamente, tornando-se um dos maiores escritórios credenciados da XP no Brasil. E onde entra a Bravo Serviços? Essa é uma empresa que atua em outro segmento, oferecendo soluções de consultoria e assessoria financeira. Não tem relação direta com a gestão de fundos da Rio Bravo, nem com a corretora Monte Bravo. É mais um exemplo de como o nome Bravo aparece em diferentes contextos, reforçando a necessidade de um investidor saber distinguir cada uma delas. Para aumentar a confusão, ainda existe a corretora Rico Investimentos, muito conhecida por sua plataforma digital simplificada e pelo marketing voltado a jovens investidores. A Rico foi fundada em 2011 e rapidamente se tornou uma das principais corretoras independentes do Brasil. Porém, em 2016, foi adquirida pelo grupo XP Inc., o mesmo conglomerado que controla a XP Investimentos, a Clear, e que também abriga a Monte Bravo. Ou seja, hoje a Rico pertence ao mesmo grupo, mas funciona como uma plataforma digital própria, com foco em acessibilidade e experiência de usuário. É nesse ponto que fica claro como um investidor pode se perder. Você tem a Rio Bravo criando fundos, a Monte Bravo oferecendo esses e outros fundos através da XP, e a Rico funcionando como outra corretora, também da XP, mas com marca própria. Se a pessoa não entende as diferenças, corre o risco de acreditar que tudo é a mesma coisa, quando na verdade cada instituição desempenha um papel específico. Então, como simplificar essa sopa de letrinhas? Pense assim: Rio Bravo Investimentos cria fundos e produtos de investimento. Monte Bravo Corretora vende produtos, incluindo fundos da Rio Bravo, através da XP. Bravo Serviços, consultoria financeira sem ligação direta com fundos ou corretoras. Rico Investimentos, corretora digital adquirida pela XP, também distribui fundos, inclusive da Rio Bravo. Perceba que todos esses nomes fazem parte do mesmo universo, mas em posições diferentes da cadeia. A Rio Bravo está na origem dos produtos, a Monte Bravo e a Rico estão na distribuição dos produtos, e a Bravo Serviços está na consultoria. Entender isso é essencial para não cair em armadilhas de interpretação. Outro detalhe interessante é observar como o grupo XP se tornou num verdadeiro ecossistema de investimentos no Brasil. Ao adquirir a Rico e permitir a expansão da Monte Bravo, a XP criou diferentes frentes para atingir diversos perfis de clientes. Enquanto isso, a Rio Bravo, como gestora independente, mantém sua autonomia, mas se beneficia do alcance que corretoras como a XP proporcionam. Essa rede de conexões é parte do que torna o mercado financeiro tão complexo, mas também tão fascinante. O investidor que entende quem é quem nesse
esse tabuleiro consegue tomar decisões muito mais seguras e conscientes. Portanto, quando você ouvir falar de Rio Bravo, Monte Bravo ou Rico, já sabe, não são a mesma coisa, mas podem estar interligadas. E essa clareza é fundamental para evitar confusões e principalmente para não investir sem entender o papel de cada instituição. E já que agora conseguimos separar essas peças do quebra-cabeça, é hora de dar um passo adiante. No próximo bloco, vamos mergulhar nos produtos e fundos da Rio Bravo, entender melhor o que é o Rio Bravo Renda Residencial, o significado de RBD, o fundo RBVO11 e até esclarecer conceitos como Resgate e Invest. Bloco 3, produtos e fundos. Agora que já diferenciamos Rio Bravo, Monte Bravo e Rico, podemos focar no que realmente interessa para quem busca investir, os produtos e fundos oferecidos pela Rio Bravo Investimentos. É aqui que a gestora se destaca, principalmente no segmento de fundos imobiliários, FIIs, mas também com soluções em crédito privado, multimercados e renda fixa. Vamos começar com uma dúvida muito comum. O Rio Bravo Renda Residencial é um fundo de investimento imobiliário? Sim, ele é um FAI, criado justamente para dar ao investidor acesso ao mercado imobiliário sem precisar comprar imóveis diretamente. Esse fundo tem como objetivo investir em ativos relacionados ao setor residencial, permitindo que o cotista participe da renda proveniente desses empreendimentos. O grande diferencial é a possibilidade de receber rendimentos mensais, algo parecido com um aluguel, de forma prática e diversificada, já que os recursos são aplicados em diferentes imóveis. Além do Rio Bravo Renda Residencial, a gestora administra outros FIIs bastante conhecidos, como fundos de shoppings, galpões logísticos e lajes corporativas. Isso faz da Rio Bravo uma das gestoras mais tradicionais nesse segmento. Vale lembrar que os fundos imobiliários ganharam bastante popularidade no Brasil a partir da última década, principalmente por oferecerem isenção de imposto de renda nos rendimentos distribuídos, desde que o investidor respeite as regras estabelecidas pela legislação. Outro ponto que gera muitas buscas na internet é: o que significa RBD Investimento? Normalmente, quando aparece essa sigla, ela se refere a fundos da Rio Bravo que utilizam a marca RBD em sua nomenclatura. Cada fundo tem uma sigla própria, que é o ticker usado na bolsa para identificá-lo. Então, quando você vê RBD associado a um fundo, pode ter certeza de que está relacionado a produtos da Rio Bravo. É importante verificar o código completo e a descrição do fundo para não confundir com outros ativos. Um exemplo concreto disso é o RBVO11. Esse é um fundo imobiliário gerido pela Rio Bravo, cujo foco está em imóveis específicos ou em determinado segmento. Cada fundo listado em bolsa tem um ticker único e o RBVO11 é justamente um desses tickers. Para o investidor, isso significa que ele pode negociar cotas desse fundo diretamente na B3, como se fossem ações. A vantagem é que você pode comprar uma fração de um empreendimento imobiliário sem precisar desembolsar milhões de reais para adquirir um imóvel inteiro. O RBVO11, assim como outros fundos da Rio Bravo, segue uma estratégia definida em regulamento, que pode incluir desde a compra de imóveis físicos até a aplicação em títulos relacionados ao setor imobiliário. É fundamental que o investidor leia o prospecto e acompanhe os relatórios gerenciais divulgados mensalmente, porque é nesses documentos que a gestora mostra como o dinheiro está sendo aplicado, quais são os rendimentos obtidos e quais perspectivas futuras. Além dos fundos imobiliários, muitos investidores perguntam quais investimentos estão disponíveis na Rico. Essa é uma boa oportunidade para conectar os pontos. A Rico é uma corretora que pertence ao grupo XP e, como tal, oferece acesso a uma ampla variedade de produtos, incluindo fundos da Rio Bravo. Portanto, se você tem conta na Rico, pode facilmente encontrar cotas de FIIs, como o Rio Bravo, Renda Residencial, o RBVO11 e outros fundos administrados pelas gestoras. É interessante notar que nas plataformas digitais como a Rico, o investidor pode acessar não apenas os FIIs, mas também fundos de crédito privado, multimercados e renda fixa administrados pela Rio Bravo. Isso facilita o processo, porque
porque você não precisa ter relacionamento direto com a gestora para investir nos seus produtos. Basta acessar o home broker ou o marketplace de fundos da sua corretora e buscar pelo nome ou ticker desejado. Outro termo que aparece bastante nas buscas é Resgate Invest. Mas o que isso significa? De forma simples, o resgate é o ato de retirar o dinheiro aplicado em um fundo de investimento. Diferente dos fundos imobiliários listados em bolsa, que você vende as cotas no mercado secundário, alguns fundos administrados pela Rio Bravo são fundos abertos. Nesse caso, o investidor pode solicitar o resgate diretamente para a gestora, e o dinheiro é devolvido na conta da corretora após o prazo de liquidação estabelecido em regulamento. Entender como funciona o resgate é essencial, porque cada fundo tem regras próprias. Alguns permitem liquidez diária, outros exigem prazos maiores, como 30 ou 60 dias. No caso dos FIIs negociados em bolsa, o processo é diferente. Você não resgata, e sim vende suas cotas a outro investidor interessado. Essa diferença entre resgate e venda é um detalhe que confunde muita gente, mas que faz toda a diferença na hora de planejar a sua liquidez. Agora você pode estar se perguntando: vale a pena investir nos produtos da Rio Bravo? A resposta depende dos seus objetivos e do seu perfil de investidor. Se você busca renda passiva, os fundos imobiliários são uma opção interessante, especialmente em momentos de estabilidade do mercado imobiliário. Se prefere diversificação, os fundos multimercados podem ser um caminho, pois permitem ao gestor alocar recursos em diferentes estratégias. Já se a ideia é buscar maior rentabilidade, assumindo risco de crédito, os fundos de crédito privado podem ser mais adequados. A grande vantagem de investir através da Rio Bravo é contar com a experiência de uma gestora que já tem mais de 2 décadas de atuação e um histórico consolidado, principalmente no setor imobiliário. No entanto, é preciso lembrar que todo investimento envolve risco. Os fundos imobiliários, por exemplo, podem sofrer desvalorização das cotas em momentos de crise econômica ou quando há vacância elevada nos imóveis. Da mesma forma, fundos de crédito privado estão sujeitos ao risco de inadimplência dos emissores de títulos. Por isso, antes de investir, o ideal é sempre analisar o regulamento do fundo, os relatórios gerenciais e, se possível, conversar com um assessor de investimentos. A transparência da Rio Bravo é um ponto positivo, mas a decisão final deve estar alinhada ao seu planejamento financeiro pessoal. Outro aspecto importante é o horizonte de investimento. Os fundos da Rio Bravo não são, em sua maioria, produtos para curto prazo. Eles foram pensados para investidores que querem construir patrimônio no longo prazo, aproveitando a valorização dos ativos e o pagamento recorrente de rendimentos. Essa visão de longo prazo é algo que o investidor precisa ter muito claro para não se frustrar com oscilações de curto prazo no valor das cotas. Em resumo, os produtos da Rio Bravo abrangem diferentes classes de ativos e oferecem oportunidades tanto para investidores conservadores quanto para os mais arrojados. Desde fundos de renda fixa com menor risco até fundos imobiliários e multimercados mais ousados, a gestora busca entregar soluções que atendam a variados perfis. O segredo é escolher de acordo com seus objetivos. Se a meta é renda passiva, os FIIs são destaque. Se é diversificação, os multimercados fazem sentido. Se é rentabilidade acima da média, os fundos de crédito privado podem ser considerados. E agora que você entende melhor os principais fundos e produtos da Rio Bravo, chegou a hora de olhar para o próximo nível, a educação financeira por trás desses investimentos. Porque não adianta apenas conhecer os produtos se você não entende os conceitos básicos que sustentam suas escolhas. No próximo bloco, vamos falar sobre o papel de uma gestora de investimentos, os diferenciais da Rio Bravo em relação a outras empresas, os riscos envolvidos e até algumas curiosidades interessantes, incluindo o verdadeiro Rio Bravo que separa os Estados Unidos do México. Bloco 4. Educação financeira e curiosidades. Agora que já conhecemos a história da Rio Bravo, entendemos as diferenças entre os nomes que confundem investidores e exploramos os principais produtos da gestora, chegou o momento de falar sobre o que realmente sustenta boas decisões: educação financeira. Sem ela, até o melhor fundo ou a gestora mais renomada podem não trazer os resultados esperados, porque o investidor não tem clareza sobre onde está aplicando seu dinheiro.
dinheiro. O que é uma gestora de investimentos? De forma simples, uma gestora de investimentos é uma empresa especializada em administrar recursos de terceiros, em vez de cada investidor individual escolher ativos por conta própria. Ele confia seu dinheiro a profissionais que montam estratégias, analisam o mercado e buscam as melhores oportunidades de acordo com o perfil do fundo. No caso da Rio Bravo, ela se destaca principalmente pela experiência em fundos imobiliários, mas também atua em crédito privado e multimercados. O papel da gestora vai muito além de aplicar dinheiro. Ela é responsável por monitorar riscos, avaliar cenários macroeconômicos, negociar ativos e reportar de forma transparente tudo o que acontece dentro dos fundos. Esse trabalho exige uma equipe multidisciplinar com economistas, analistas, gestores e especialistas em diferentes setores da economia. Diferenciais da Rio Bravo. Mas afinal, o que faz a Rio Bravo ser diferente de outras gestoras? Primeiro, sua tradição. Fundada em 2000, ela foi uma das pioneiras no mercado de fundos imobiliários no Brasil, quando esse tipo de investimento ainda era pouco conhecido. Isso significa que a empresa tem mais de 2 décadas de experiência em um segmento que hoje é um dos mais procurados pelos investidores em busca de renda passiva. Outro diferencial é a foco especializado. Muitas gestoras no Brasil trabalham de forma ampla, oferecendo produtos em todas as frentes, mas sem uma especialidade clara. A Rio Bravo, por outro lado, construiu uma reputação sólida principalmente no mercado imobiliário, gerindo FIIs que se tornaram referência para investidores institucionais e pessoas físicas. Além disso, a gestora valoriza a transparência. Seus fundos divulgam relatórios gerenciais detalhados todos os meses, explicando de forma acessível a estratégia adotada, os resultados obtidos e as perspectivas futuras. Esse nível de comunicação ajuda o investidor a se sentir mais seguro e a compreender melhor o que está acontecendo com seu dinheiro. Quem pode investir nos fundos da Rio Bravo? Uma boa notícia é que qualquer pessoa pode investir em fundos da Rio Bravo. Alguns fundos exigem aportes mínimos maiores, voltados a investidores qualificados, mas a maior parte dos fundos imobiliários é acessível a partir da compra de uma única cota na Bolsa de Valores. Isso democratiza o acesso a empreendimentos de grande porte, como edifícios corporativos, shoppings e residenciais, sem que o investidor precise imobilizar grandes quantias de dinheiro. Se você já tem conta em uma corretora como Rico, XP ou BTG, basta buscar pelo ticker do fundo desejado e comprar suas cotas pelo home broker. Esse processo é semelhante à compra de ações, o que facilita bastante a entrada de novos investidores. Principais riscos e cuidados antes de investir. No entanto, é importante reforçar: investir sempre envolve riscos. No caso dos fundos imobiliários, os principais riscos incluem vacância, quando os imóveis do fundo ficam vazios e deixam de gerar receita de aluguel. Inadimplência, quando os inquilinos não conseguem pagar o que foi acordado. Oscilação de mercado, as cotas são negociadas em bolsa, então podem cair de preço em momentos de crise ou instabilidade. Liquidez, alguns fundos têm baixo volume de negociação, o que pode dificultar a venda das cotas. Já em fundos de crédito privado ou multimercados, os riscos podem incluir inadimplência dos emissores, volatilidade do mercado financeiro e até crises macroeconômicas que afetam a performance dos ativos. Por isso, antes de investir em qualquer produto da Rio Bravo ou de outra gestora, é essencial alinhar sua decisão ao seu perfil de risco e ao seu planejamento de longo prazo. Curiosidade: o que é Rio Bravo no sentido literal? Até aqui falamos bastante da gestora, mas vale abrir um parêntese para uma curiosidade. O nome Rio Bravo não foi escolhido por acaso. O Rio Bravo é o nome dado, em espanhol, ao Rio Grande, que faz parte da fronteira natural entre os Estados Unidos e o México. É um rio de grande importância histórica e cultural, conhecido mundialmente por marcar a divisão entre os dois países. Esse nome traz a ideia de força, imponência e resiliência, qualidades que provavelmente inspiraram a escolha da marca para a gestora de investimentos. Um ponto curioso: onde começa o inferno elenco? Outro termo que aparece em buscas relacionadas é a pergunta: onde começa o inferno elenco? Isso nada tem a ver com investimentos, mas é interessante comentar rapidamente.
Essa frase, na verdade, vem de buscas desconexas na internet, provavelmente relacionadas a filmes, séries ou até traduções automáticas equivocadas. Muita gente chega a conteúdos sobre a Rio Bravo por meio dessas pesquisas, mas é apenas uma coincidência sem ligação com o mercado financeiro. Trazer esse tipo de curiosidade de forma leve ajuda a mostrar como o universo de buscas pode confundir o investidor iniciante e reforça a importância de sempre buscar fontes confiáveis de informação, conexão com a mentalidade financeira. Mais do que entender a história de uma gestora ou os produtos que ela oferece, esse aprendizado serve para reforçar algo maior, a importância de estudar antes de investir. Quando você entende como funciona uma gestora, quais são seus diferenciais, os riscos envolvidos e os tipos de produtos disponíveis, você assume uma postura mais madura e estratégica em relação ao seu dinheiro. Essa mentalidade é o que diferencia investidores de longo prazo, que constroem patrimônio, daqueles que agem por impulso e acabam perdendo dinheiro em momentos de turbulência. A Rio Bravo é apenas um exemplo prático de como aplicar esse raciocínio. Antes de investir em qualquer empresa, fundo ou ativo, busque conhecer sua história, avaliar sua gestão e analisar os relatórios disponíveis. Esse hábito simples pode proteger você de cair em armadilhas, além de gerar mais confiança e clareza no caminho rumo à independência financeira. Transição para a conclusão. Agora que você já sabe o que é a Rio Bravo, como ela se diferencia de outras empresas com nomes semelhantes, quais são seus principais fundos e produtos, e até algumas curiosidades sobre seu nome, é hora de refletir sobre como escolher bons gestores pode transformar sua jornada financeira. No próximo e último bloco, vamos amarrar todos esses pontos e mostrar por que estudar empresas como a Rio Bravo pode mudar não apenas seus investimentos, mas sua mentalidade financeira como um todo. Chegamos ao final da nossa jornada sobre a Rio Bravo Investimentos. Ao longo deste vídeo, você descobriu a importância de entender o papel das gestoras no mercado financeiro, diferenciou a Rio Bravo de empresas com nomes semelhantes, conheceu os principais fundos e produtos administrados pela gestora e ainda explorou curiosidades que ajudam a fixar o aprendizado. O ponto central aqui é simples: informação é poder no mundo dos investimentos. Muitos iniciantes se sentem perdidos porque entram em fundos ou corretoras sem saber exatamente quem está por trás da gestão, quais são os riscos e como funcionam as estratégias. Ao estudar empresas como a Rio Bravo, você ganha clareza, confiança e desenvolve uma mentalidade mais estratégica em relação ao seu dinheiro. Mais do que escolher um fundo ou uma corretora específica, o que realmente faz a diferença é a sua postura como investidor. Ler relatórios, acompanhar notícias, entender as regras de resgate e ter paciência para o longo prazo são hábitos que separam quem constrói patrimônio de quem apenas segue modismos de mercado. E lembre-se, a independência financeira não acontece da noite para o dia. Ela é resultado de pequenas escolhas consistentes feitas ao longo do tempo. Cada decisão bem informada coloca você um passo mais perto da liberdade de escolher como viver sua vida. Então, se este conteúdo ajudou você a enxergar o mercado financeiro de uma forma mais clara, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa aprender mais sobre investimentos. Esse simples gesto ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer conteúdos cada vez mais completos para você. A jornada rumo à liberdade financeira começa com conhecimento, e hoje você já deu um passo importante, agora cabe a você transformar informação em ação. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo!